Tem gente que diz que mãe perdoa tudo, que o amor de mãe não tem limites, que sangue é mais grosso que água e que, no final das contas, família é família. Mas essas pessoas, com todo respeito, nunca ouviram o próprio filho dizer com a voz gelada: "Mãe, não liga pra gente nunca mais." E depois bloquear seu número como se você fosse uma desconhecida tentando vender consórcio por telefone. Me chamo Marlene Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos. E na semana passada, fiz algo que jamais imaginei fazer na vida. Bloqueei o número do meu único filho. O mesmo filho que me bloqueou há 5 anos. O mesmo filho que só voltou a me procurar quando descobriu que eu tinha ganhado 47 milhões de reais na Mega Sena. Mas calma, deixa eu te contar essa história direito, desde o começo, porque ela não é sobre dinheiro. É sobre dignidade. E dignidade, minha filha, não se compra em lotérica. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa família de lavradores que mal sabia escrever o próprio nome. Meu pai acordava às 4 da manhã para trabalhar na roça, e minha mãe criava 7 filhos com o que tinha, que era quase nada. A gente não conhecia luxo, não conhecia fartura, mas conhecia uma coisa que vale mais que tudo isso: respeito. Minha mãe sempre dizia: "Marlene, a gente não se ajoelha para ninguém. A gente não implora amor. Se alguém não te quer por perto, você levanta a cabeça e vai embora. Porque quem te ama de verdade faz questão de você." Guardei essas palavras no peito a vida inteira. Só não imaginava que um dia precisaria usá-las contra meu próprio filho. Casei aos 21 anos com Joaquim, um homem simples, motorista de ônibus, que me tratava como rainha mesmo morando num quartinho de fundos. A gente não tinha muito, mas tinha paz. Tinha risada no almoço de domingo, tinha mão dada no sofá assistindo novela, tinha aquele amor quieto que não precisa de palavra para existir. Quando Gustavo nasceu, em 1982, eu olhei para aquele bebezinho enrugado no meu colo e jurei para mim mesma que ele teria tudo que eu nunca tive. Que ele não ia conhecer a fome que eu conheci, a vergonha de ir para a escola com roupa remendada, a dor de ver os pais se sacrificando sem nunca conseguir sair do lugar. Joaquim concordava comigo. A gente trabalhava junto, sonhava junto, planejava junto. Ele fazia hora extra, eu costurava para fora e cada centavo que sobrava ia para uma poupança que a gente chamava de futuro do Gustavo. Mas a vida, como vocês sabem, nem sempre segue nossos planos. Joaquim partiu quando Gustavo tinha apenas 8 anos. Um acidente na estrada, numa noite de chuva, voltando de uma viagem de trabalho. Eu estava em casa, passando roupa, quando a vizinha bateu na porta com aquele olhar que a gente reconhece de longe. Aquele olhar que não precisa de palavras. Lembro que o ferro de passar ainda estava quente na minha mão quando eu entendi o que tinha acontecido. Lembro que minhas pernas cederam e eu caí sentada no chão da cozinha. Lembro do Gustavo aparecendo assustado, perguntando: "Mãe, o que foi? Por que a senhora está chorando?" Naquele momento, olhando para o meu menino de 8 anos que ainda não sabia que tinha perdido o pai, eu tomei uma decisão. Não ia desmoronar. Não ia me entregar para a dor. Tinha uma criança que dependia de mim e eu ia ser forte por ela. Sequei as lágrimas, guardei a dor num lugar bem fundo do peito e fiz o que precisava ser feito. Trabalhei. Costurei a vida inteira. Minhas mãos conhecem cada tipo de tecido que existe nesse mundo. Cetim de vestido de noiva, linho de terno de formatura, organza de roupa de batizado, algodão de uniforme escolar. Trabalhei de sol a sol, muitas vezes madrugada adentro, com os olhos ardendo de cansaço e os dedos cheios de marca de agulha. Tinha cliente que me procurava às 11 da noite pedindo ajuste urgente para a festa do dia seguinte. Eu levantava da cama, ligava a máquina e costurava até de madrugada. Tinha época que eu dormia 3, 4 horas por noite durante semanas seguidas. Mas nunca reclamei, porque cada ponto que eu dava naqueles tecidos era um tijolo no futuro do meu filho. Paguei escola particular quando pude. Quando não pude, fui na secretaria, expliquei minha situação, pedi desconto, parcelei, fiz acordo. Paguei cursinho pré-vestibular, paguei inscrição de faculdade, paguei mensalidade de universidade privada quando ele não passou na pública. Gustavo se formou em engenharia civil aos 24 anos. Eu estava na plateia, no meio daquele auditório cheio de gente, chorando tanto que mal conseguia enxergar o palco.
Quando chamaram o nome dele e ele subiu para pegar o diploma, eu quis gritar para o mundo inteiro ouvir. Aquele ali é meu filho, eu criei ele sozinha, eu consegui. Aquele diploma tinha o peso de 40 anos curvada sobre uma máquina de costura. E eu tinha certeza de que todo o sacrifício tinha valido a pena. Gustavo conseguiu um emprego rápido numa construtora boa. Começou ganhando bem, foi subindo de cargo e eu me sentia a mãe mais orgulhosa do planeta. Quando ele comprou o primeiro carro, me levou para passear. Quando alugou o primeiro apartamento, me chamou para conhecer. Naquela época, a gente ainda era próximo. Ele ainda me ligava para contar como foi o dia. Ainda vinha almoçar comigo no domingo, ainda me abraçava e dizia: "Obrigado por tudo, mãe." Tudo mudou quando ele conheceu Renata. Ela apareceu na minha vida num domingo de maio, há 12 anos. Gustavo tinha me avisado que ia trazer a namorada nova para eu conhecer, e eu passei a semana inteira me preparando. Fiz faxina na casa, comprei ingredientes especiais, cozinhei meu melhor frango assado, arrumei a mesa com a toalha boa que eu só usava em ocasião especial. Renata chegou às 11 da manhã, toda arrumada. Cabelo liso escorrido, roupa de marca, aquele perfume caro que a gente sente de longe. Filha de empresário, formada em marketing, criada em colégio particular com piscina e quadra de tênis. Eu me esforcei para ser simpática. Mostrei a casa, ofereci café, perguntei sobre a família dela, sobre o trabalho. Mas desde o primeiro minuto, eu senti alguma coisa estranha naquela mulher. Um jeito de olhar que me fazia sentir pequena. Um sorrisinho no canto da boca que nunca chegava nos olhos. Quando eu servi o almoço, ela olhou para o frango, para o arroz, para a salada e comentou: "Nossa, dona Marlene, a senhora ainda cozinha assim, né? Com óleo e sal? Eu e o Gustavo estamos numa dieta mais saudável, à base de proteínas magras e vegetais orgânicos." Eu engoli em seco e disse que podia fazer outra coisa se ela preferisse. Ela deu aquele sorrisinho de novo e respondeu: "Não precisa, dona Marlene. A gente come um pouquinho para não fazer desfeita." Depois do almoço, quando estavam indo embora, eu ouvi Renata comentar com Gustavo no portão, achando que eu não estava escutando. "A casa é bem simples, né? Você cresceu aqui mesmo?" Gustavo não respondeu nada. Só fez um som com a garganta tipo um resmungo e abriu a porta do carro para ela. Aquele silêncio dele foi a primeira facada que eu senti. Não a última. Com o tempo, as visitas foram ficando mais raras. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, cansaço, compromisso, viagem. Quando vinham, Renata fazia questão de deixar claro seu desconforto. Criticava minha comida com aquela sutileza venenosa que ela dominava tão bem. "Nossa, dona Marlene, a senhora usa bastante sal, né? Cuidado com a pressão. Esse arroz ficou um pouco empapado, não ficou? Eu tenho uma panela elétrica que faz arroz perfeito, soltinho. Posso te indicar." "A senhora quis dizer menos ou menas?" "Desculpa, é que eu fico confusa às vezes." E Gustavo, sempre em silêncio, sempre olhando para o celular, fingindo que não ouvia, fingindo que não percebia a mãe sendo humilhada na própria casa. O filho que eu criei para ser homem, para ter caráter, para defender quem ele ama, não tinha coragem nem de levantar os olhos da tela. Eu engolia. Engolia tudo. Achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais, que era assim mesmo quando os filhos casam. Afinal, eu queria tanto que ele fosse feliz que estava disposta a pagar qualquer preço. Inclusive, o preço da minha própria dignidade. A gente se diminui para caber no espaço que nos deixam, sabe? Fala mais baixo, opina menos, sorri quando tem vontade de chorar. Tudo para não perder o pouco de presença que ainda resta na vida de quem a gente ama. E o espaço que me deixavam era cada vez menor. Quando eles casaram, 3 anos depois, eu paguei metade da festa. Peguei empréstimo no banco, usei dinheiro que tinha guardado para emergência, vendi umas joias que eram da minha mãe. Fiz tudo isso com alegria, porque achava que era minha obrigação de mãe, meu dever de garantir que meu filho tivesse uma cerimônia bonita. Na festa, sentei numa mesa no canto junto com uns tios distantes que eu mal conhecia. Renata tinha organizado as mesas e, segundo ela, a minha ficava melhor ali, longe do barulho da pista de dança. A mesa dos pais dela ficava ao lado da mesa dos noivos. A minha ficava do outro lado do salão. Nenhum dos convidados do lado dela veio me cumprimentar. Ninguém perguntou quem eu era, ninguém quis saber da minha história.
Eu era só uma senhorinha qualquer sentada num canto, invisível no dia mais importante da vida do meu próprio filho. Quando fui me despedir no final da festa, Gustavo estava bêbado e cansado. Me deu um abraço frouxo e disse: "Valeu, mãe. Depois a gente se fala." Nem agradeceu direito pelo dinheiro que eu tinha investido, pelo esforço que tinha feito. Para ele, era só mais uma obrigação cumprida. Fui embora daquele salão sentindo um vazio que eu não conseguia explicar. Tinha acabado de ver meu filho casar, devia estar feliz, mas tinha um peso no peito que não me deixava respirar direito. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, eu tentei me convencer de que estava tudo bem, que as coisas iam melhorar, que quando viessem os netos, tudo ia ser diferente. Afinal, eu tinha visto tantas famílias se reaproximarem com a chegada de uma criança. Bebês têm esse poder mágico de unir pessoas, de fazer adultos esquecerem suas diferenças e se concentrarem no que realmente importa. Eu sonhava com isso. Sonhava em ser uma avó presente, daquelas que fazem biscoito na tarde de domingo, que contam histórias antes de dormir, que ensinam brincadeiras antigas e receitas de família. Imaginava minha casa cheia de risadas de criança, de barulho de passos correndo pelo corredor, de vozes gritando: "Vovó, vovó!" Esse sonho me manteve firme durante os primeiros anos do casamento deles. Cada vez que Renata me tratava com frieza, eu pensava: quando vier o bebê, tudo vai mudar. Cada vez que Gustavo esquecia de me ligar por semanas, eu repetia para mim mesma: quando eu for avó, ele vai precisar de mim de novo. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que nem todos os sonhos se realizam. E alguns, quando se realizam, vêm em versões tão distorcidas que a gente quase não reconhece. Eu não fazia ideia do quanto estava enganada. Não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. E que em poucos anos, o filho que eu tanto amava ia olhar nos meus olhos e pedir para eu sumir da vida dele. Ia me bloquear como se eu fosse uma estranha inconveniente, uma mancha que ele queria apagar da própria história. Às vezes me pergunto em que momento exato eu perdi meu filho. Se foi quando ele conheceu Renata, se foi quando casou, se foi algo que aconteceu antes e eu não percebi. Mas a verdade é que não existe um momento exato. A gente não perde as pessoas de uma vez só. Perde aos poucos, em pequenas doses diárias de indiferença, de silêncio, de desprezo disfarçado de ocupação. E quando finalmente percebe que perdeu, já é tarde demais para voltar atrás. Mas isso é história para o próximo capítulo. Porque essa dor aqui, essa dor que estou contando agora, era só o começo. O verdadeiro golpe, aquele que me fez acordar para a vida e descobrir uma força que eu nem sabia que existia, esse ainda estava chegando. E quando chegou, mudou absolutamente tudo que eu pensava saber sobre amor, sobre família e sobre mim mesma. Quando Renata anunciou que estava grávida, eu achei que minha vida ia finalmente ganhar um novo sentido. 3 anos de casamento, 3 anos engolindo desfeitas e sorrisos falsos, e agora viria a recompensa. Um netinho ou netinha para eu amar, para eu cuidar, para eu mimar do jeito que toda avó sonha. Gustavo me ligou numa tarde de terça-feira para dar a notícia. Fazia semanas que a gente não se falava, e quando vi o nome dele no celular, meu coração até acelerou de alegria. Ele foi direto: "Mãe, a Renata tá grávida. Vai ser menina. A gente vai chamar de Júlia. Júlia. Minha netinha ia se chamar Júlia." Repeti o nome em voz alta várias vezes depois que desliguei o telefone, sentindo o gosto doce daquela palavra na boca. Júlia. Minha Júlia. Minha continuação. Naquela mesma noite, já comecei a planejar. Tirei do armário minhas agulhas de crochê, fui na loja comprar linhas nas cores mais delicadas que encontrei: rosa bebê, branco, lilás, amarelo clarinho. Ia fazer um enxoval inteiro com minhas próprias mãos. Vestidinhos, sapatinhos, mantas, toucas, tudo feito com o mesmo amor que eu tinha colocado em cada costura da minha vida. Passei os meses seguintes trabalhando naquele enxoval. Cada ponto que eu dava era uma oração, um desejo de felicidade, uma promessa silenciosa de que eu seria a melhor avó do mundo. Acordava de madrugada pensando em novos modelos, via tutoriais na internet para aprender técnicas diferentes, queria que cada peça fosse perfeita. Durante a gravidez, tentei me aproximar. Ofereci para acompanhar Renata nas consultas quando Gustavo não pudesse ir.
A resposta foi não precisa, dona Marlene, eu me viro. Ofereci para ajudar a montar o quarto do bebê. Já contratamos uma decoradora, mas obrigada. Ofereci para fazer um chá de fraldas. A minha mãe já está organizando, não se preocupe. Fui ao chá de fraldas como convidada comum. Sentei numa cadeira no canto da sala, segurando meu presente no colo, enquanto a mãe de Renata comandava tudo com a autoridade de dona da casa. As amigas de Renata me olhavam com curiosidade, cochichando entre si, provavelmente se perguntando quem era aquela senhora de roupa simples no meio de tanta gente arrumada. Quando chegou a hora de abrir os presentes, o meu ficou por último. Renata desembrulhou com pressa, olhou para o conteúdo e disse apenas: "Ah, que bonitinho, crochê." Colocou de lado e passou para o próximo. Nem mostrou direito para as outras convidadas, nem comentou o trabalho que tinha dado. Eram meses de dedicação resumidos a "que bonitinho", sem emoção. Voltei para casa naquele dia me sentindo menor do que quando saí, mas continuei me convencendo de que tudo ia mudar quando o bebê nascesse. Que Renata estava nervosa com a gravidez, que os hormônios deixam as pessoas diferentes, que logo tudo voltaria ao normal. Júlia nasceu numa madrugada de março. Gustavo me ligou às 4 da manhã, a voz embargada de emoção. "Mãe, nasceu. É linda, mãe. É a coisa mais linda que eu já vi na vida." Eu chorei tanto que mal consegui responder. Minha netinha tinha chegado ao mundo. Meu sangue, minha continuação, minha razão para seguir em frente. Vesti uma roupa, chamei um táxi e fui para o hospital correndo, o coração batendo tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Quando cheguei na maternidade, a mãe de Renata já estava lá. Tinha chegado antes de mim, é claro. Estava sentada do lado da cama da filha, segurando a bebê no colo, toda orgulhosa. Gustavo veio me receber na porta do quarto com um sorriso cansado. "Oi, mãe, ela tá dormindo agora. A Renata, não a Júlia. A Júlia tá ali com a sogra. Quer dizer, com a outra avó. A outra avó. Era assim que eu era chamada. A outra. A que chegou depois. A que não tinha prioridade." Fiquei parada na porta por um momento, olhando para a cena. A mãe de Renata embalava minha neta com naturalidade, como se aquele bebê fosse mais dela do que meu. Quando ela finalmente me notou, deu um sorrisinho educado e disse: "Ah, dona Marlene, a senhora veio. Quer segurar um pouquinho?" Quer segurar um pouquinho, como se fosse um favor que ela estava me fazendo, como se minha neta fosse um objeto emprestado que eu precisava devolver logo. Segurei Júlia por menos de 5 minutos. Ela era tão pequena, tão frágil, tão perfeita. Tinha os olhos fechados e os dedinhos minúsculos se mexendo devagar, como se estivesse sonhando. Eu chorava em silêncio olhando para ela, sentindo um amor tão grande que doía no peito. Então Renata acordou. Olhou para mim segurando o bebê e disse, com a voz rouca de quem acabou de dormir: "Dona Marlene, melhor devolver a Júlia para o berço. Ela precisa descansar." Devolvi. É claro que devolvi. O que mais eu podia fazer? Nos meses seguintes, eu descobri o verdadeiro significado da palavra exclusão. Quando tentei visitar na primeira semana, Renata disse que ainda estava se recuperando e não podia receber visitas. Mas a mãe dela estava lá todos os dias. Quando ofereci para ajudar com as noites em claro, a resposta foi que eles tinham contratado uma babá noturna. Quando levei as roupinhas de crochê que tinha feito com tanto carinho, Renata olhou para a mala cheia de peças delicadas e disse com aquele sorrisinho de sempre: "Que fofo, dona Marlene, mas a Júlia só usa algodão orgânico. Essas linhas sintéticas podem dar alergia, sabe? O pediatra recomendou muito cuidado com o que encosta na pele dela." Nunca vi uma única peça daquele enxoval no corpo da minha neta. Nem sei o que Renata fez com elas. Provavelmente jogou fora, ou deu para alguém, ou enfiou num canto de armário para nunca mais ver. Depois vieram as proibições, uma atrás da outra, cada uma mais absurda que a anterior. Eu não podia pegar Júlia no colo por muito tempo porque pessoas mais velhas têm menos equilíbrio e podem deixar cair. Eu não podia dar banho porque a senhora pode não aguentar segurar ela direito na banheira. Eu não podia trocar fralda porque cada um tem um jeito e a Júlia já se acostumou com o nosso método. Eu não podia dar mamadeira porque o leite tem que estar na temperatura exata e a senhora pode não perceber se tiver quente demais. Eu,
que tinha criado um filho sozinha, que tinha trabalhado a vida inteira sem nunca deixar faltar nada, de repente era uma incapaz. Uma velha inútil que não servia para nada além de atrapalhar. O pior foi quando eu sugeri que poderia cuidar da Júlia enquanto eles trabalhavam. Afinal, a licença maternidade de Renata estava acabando e eu estava disponível. Morria de vontade de passar os dias com minha netinha, de criar vínculo, de ser presente. Renata riu. Não foi um riso de deboche, foi pior. Foi um riso de pena. Como se eu tivesse sugerido algo completamente absurdo. Dona Marlene, com todo respeito, mas a senhora não tem preparo para isso. Cuidar de bebê, hoje em dia, exige conhecimento técnico, exige energia, exige disposição física. A gente vai colocar a Júlia numa creche especializada, com profissionais capacitados. É o melhor para ela. Profissionais capacitados. Eu, que tinha dedicado 40 anos da minha vida a criar um ser humano, não era capacitada. Estranhos iam cuidar da minha neta porque eu não era boa o suficiente. Olhei para Gustavo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele defendesse a própria mãe, que ele lembrasse de tudo que eu tinha feito por ele, que ele pelo menos demonstrasse desconforto com aquela situação. Ele estava olhando para o celular, como sempre, fingindo que não ouvia, fingindo que não percebia, fingindo que não existia. Os anos foram passando, e eu fui me acostumando a ser uma presença periférica na vida da minha neta. Visitas espaçadas, sempre supervisionadas, sempre com hora para começar e hora para terminar. Eu podia brincar com Júlia por alguns minutos, podia dar um presente de aniversário, podia aparecer no Natal para tirar foto, mas não podia criar vínculo, não podia ser avó de verdade. Júlia foi crescendo e eu fui virando uma estranha na vida dela. Ela me chamava de vovó Marlene, porque ensinaram ela a me chamar assim, mas não sabia nada sobre mim. Não sabia que eu costurava, não conhecia minha casa, não tinha memórias de tardes comigo fazendo bolo ou assistindo desenho. Eu era só uma senhora que aparecia de vez em quando com presentes embrulhados. Ficava um tempo sentada no sofá, respondendo perguntas educadas, e depois ia embora. E então veio o domingo de Páscoa, que destruiu tudo. Eu tinha planejado aquele almoço por semanas. Queria fazer algo especial, mostrar para eles que eu ainda era capaz de proporcionar momentos bons, que minha casa ainda podia ser um lugar de reunião familiar. Convenci a mim mesma de que se eu fizesse tudo perfeito, se a comida estivesse deliciosa, se a casa estivesse impecável, eles iam perceber meu valor. Gastei mais do que podia em ingredientes. Comprei bacalhau importado, vinho bom, chocolate fino para Júlia. Passei 2 dias cozinhando, limpando, arrumando. Coloquei flores frescas na mesa, velas decorativas, guardanapos de tecido. Estava tudo lindo. Estava tudo perfeito. Eles confirmaram que viriam ao meio-dia. Meio-dia passou. 1 hora passou. 2 horas. Eu sentada na sala, olhando para a mesa posta, olhando para o relógio, olhando para o celular esperando uma mensagem que não chegava. Às 3 da tarde, mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Visualizado, sem resposta. Liguei, caixa postal. Às 5 da tarde, a comida já estava fria. As velas que eu tinha acendido na mesa já tinham derretido quase completamente. Eu estava sentada na mesma cadeira há horas, sem conseguir me mover, sem conseguir aceitar que aquilo estava realmente acontecendo. Quando Gustavo finalmente atendeu, a voz dele estava despreocupada, leve, como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe, desculpa. A Renata achou melhor a gente ir na casa dos pais dela. Lá tem piscina pra Júlia brincar, sabe? Ela tava com muito calor. Fica pra próxima, tá? Fica pra próxima. Como se eu não tivesse passado 2 dias cozinhando. Como se eu não tivesse gasto dinheiro que não tinha. Como se eu não tivesse esperado 5 horas por uma ligação, uma mensagem, um mínimo de consideração. Respondi apenas, tudo bem, filho. Mas não estava tudo bem. E naquela noite, quando liguei para ele para dizer que eu merecia mais respeito, que eu era a mãe dele e não uma opção de última hora, a resposta que recebi mudou minha vida para sempre. Mãe, você não entende que a gente tem outra vida agora? Você fica cobrando atenção demais. É sufocante. Sabe o quê? Se você vai continuar com esse drama, é melhor não ligar mais pra gente. Aliás, vou bloquear seu número. E bloqueou. Assim, sem hesitação, sem remorso,
Como se eu fosse uma estranha inconveniente, não a mulher que passou 40 anos da vida vivendo para ele. Tentei ligar de volta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Sempre a mesma mensagem automática. O número chamado não está disponível no momento. Não estava disponível. Meu filho tinha me tornado indisponível na vida dele. Com um toque na tela do celular, ele tinha me apagado. Naquela noite, sentada sozinha na cozinha, com a comida do almoço ainda na geladeira, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Chorei pelo filho que eu criei e que tinha se transformado num estranho. Chorei pela neta que mal me conhecia e que agora talvez nunca me conhecesse de verdade. Chorei por mim, por tudo que eu tinha dado e por tudo que tinha recebido em troca. Desprezo, indiferença, abandono. Às 4 da manhã, ainda estava acordada, olhando para a mesa que eu tinha arrumado com tanto carinho. Os pratos vazios, os talheres intocados, as flores que já começavam a murchar. Tudo aquilo representava anos da minha vida. Anos tentando agradar, tentando ser aceita, tentando merecer um lugar na vida do meu próprio filho. E naquele momento, olhando para aquela mesa vazia, eu entendi uma coisa que deveria ter entendido muito antes. Eu não precisava merecer nada. Eu já tinha merecido. Tinha merecido a vida inteira. O problema nunca foi eu não ser boa o suficiente. O problema era que algumas pessoas simplesmente não sabem reconhecer o valor do que têm na frente delas. Quando o sol nasceu no dia seguinte, algo tinha mudado dentro de mim. Uma parte de mim tinha partido junto com aquele telefonema. Mas outra parte, uma parte que eu nem sabia que existia, tinha finalmente acordado. Se ele queria que eu respeitasse a decisão dele, eu ia respeitar. Se ele queria silêncio, eu ia dar silêncio. Não por fraqueza, não por aceitação, mas por dignidade. Porque eu finalmente tinha entendido o que minha mãe me ensinou lá atrás, quando eu ainda era uma menina descalça no interior de São Paulo. A gente não se ajoelha para ninguém. A gente não implora amor. E essa mudança foi o começo de tudo. Os primeiros meses depois do bloqueio foram os mais difíceis da minha vida. E olha que eu já tinha passado por muita coisa. Perdi meu marido jovem, criei um filho sozinha, trabalhei até os dedos sangrarem. Mas nenhuma dor se compara à de ser rejeitada pelo próprio filho. Júlia tinha acabado de fazer 2 anos quando Gustavo me bloqueou. 2 aninhos. Ela mal sabia falar direito, mal sabia andar sem cair e já tinha sido usada como desculpa para me afastar. A Júlia precisa de espaço. A Júlia se cansa com muita gente. A Júlia não pode ficar perto de pessoas que criam tensão. Tensão. Eu era a tensão na vida deles. Eu que só queria amar. Nos primeiros dias fiquei paralisada. Acordava de manhã, tomava café olhando para a parede e ficava assim até anoitecer. Não tinha vontade de costurar, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de nada. O telefone ficava do meu lado o tempo todo, esperando uma ligação que eu sabia que não viria, mas que eu não conseguia parar de esperar. Cada data especial era uma facada nova. O Dia das Mães chegou 6 semanas depois do bloqueio. Eu acordei naquele domingo com um peso no peito tão grande que mal conseguia respirar. Olhava para o celular de minuto em minuto, rezando para aparecer uma mensagem, um número diferente, qualquer sinal de que meu filho tinha se arrependido. Nada. O dia inteiro passou. E nada. No aniversário dele, em agosto, minha mão foi automaticamente até o telefone para ligar. Já tinha digitado os primeiros números quando lembrei. Ele me bloqueou, não queria me ouvir, não queria saber de mim. Guardei o celular na gaveta e chorei o resto da tarde. O Natal foi o pior. Sempre foi minha data favorita, desde criança. Eu adorava a árvore, as luzes, a ceia em família. Mesmo depois que Joaquim partiu, eu fazia questão de montar uma árvore bonita e preparar uma ceia especial para mim e para o Gustavo. Era nosso momento de união, de lembrar que ainda éramos uma família. Naquele primeiro Natal sem ele, olhei para as caixas de enfeites no armário e não tive coragem de abrir. Para que montar árvore se não tinha ninguém para ver? Para que fazer ceia se ia comer sozinha? Passei a noite de Natal assistindo televisão, comendo um prato de macarrão instantâneo, fingindo que era só mais um dia qualquer. Mas não era. E eu sabia que não era. Foi Dona Teresa quem me salvou. Ela morava na casa da esquina, uma senhora de 71 anos, viúva como eu,
com uma história de vida que fazia a minha parecer conto de fadas. Os filhos dela tinham tentado interná-la num asilo para ficar com a casa. Ela lutou na justiça, provou que estava em plenas condições mentais, ganhou a causa e cortou relações com todos eles. Dona Teresa me viu definhar durante meses. Viu eu parar de sair, parar de conversar, parar de existir. Um dia, ela bateu na minha porta com um bolo de laranja nas mãos e disse sem rodeios: "Marlene, você vai deixar aquele ingrato acabar com sua vida? Levanta dessa cadeira e vem tomar café comigo, agora." Não foi um convite. Foi uma ordem. E eu obedeci. Naquela tarde, sentadas na cozinha dela, Dona Teresa me contou sua história. Como os filhos começaram a tratá-la como peso quando ela ficou mais velha. Como inventaram que ela estava confusa e incapaz para tentar conseguir uma interdição. Como ela teve que contratar advogado, fazer exames, provar para um juiz que ainda era dona de si mesma. "E sabe o que eu aprendi com tudo isso, Marlene?" Ela disse, segurando minha mão. "A gente passa a vida inteira ensinando os outros como nos tratar. Se você aceita desrespeito, vão te desrespeitar. Se você exige respeito, aprendem a te respeitar. Seu filho te tratou como lixo porque você deixou. Agora a pergunta é: você vai continuar deixando, mesmo de longe?" Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Eu tinha deixado. Durante anos, tinha engolido desaforo, tinha me diminuído, tinha aceitado migalhas de atenção como se fossem presentes valiosos. E no final, nem as migalhas sobraram. Aos poucos, com a ajuda de Dona Teresa, comecei a me reerguer. Ela me apresentou para o grupo de terceira idade da igreja do bairro, um lugar onde senhoras como nós se reuniam para conversar, fazer artesanato, organizar passeios. No início, eu ia só para não ficar sozinha em casa. Depois comecei a gostar. Comecei a fazer amizades de verdade. Conheci Dona Carmen, que tinha sustentado os filhos a vida inteira e foi abandonada quando eles enriqueceram. Conheci seu Antônio, cujos filhos só apareciam no dia do pagamento da aposentadoria. Conheci Dona Lúcia, que criou os netos sozinha enquanto a filha viajava o mundo e depois foi descartada quando os netos cresceram. Cada história me mostrava que eu não estava sozinha, que o que aconteceu comigo não era exceção, era quase regra. Filhos que esquecem, que abandonam, que só aparecem quando precisam. E pais que passam a vida inteira se culpando, se perguntando onde erraram, quando na verdade o erro nunca foi deles. 1 ano depois do bloqueio, eu já era outra pessoa. Não a Marlene de antes, aquela que vivia em função do filho. Mas também não era mais a Marlene destruída dos primeiros meses. Era alguém no meio do caminho. Alguém que estava aprendendo a existir por si mesma. Voltei a costurar com gosto. Não mais por necessidade de dinheiro, mas porque gostava. Fazia peças sob encomenda para conhecidas, ensinava crochê para as senhoras do grupo. Meus dedos, que conheciam tecido há mais de 40 anos, finalmente trabalhavam com prazer, não com obrigação. Comecei a viajar com as amigas. Fomos para a Aparecida do Norte agradecer as bênçãos que ainda tínhamos. Fomos para o Guarujá ver o mar e sentir a areia nos pés. Fomos para Campos do Jordão no inverno, tomar chocolate quente e usar casaco grosso. Pequenas alegrias que eu tinha esquecido que existiam. Minha irmã Aparecida, que mora em Poços de Caldas, passou a me visitar com mais frequência. Ela sempre foi minha confidente, desde criança. Quando contei o que Gustavo tinha feito, ela quis vir para São Paulo dar uns tapas naquele moleque ingrato. Tive que segurar ela pelo telefone. "Deixa, Cida", eu disse. "Ele fez a escolha dele. Agora eu vou fazer a minha." E minha escolha foi viver. Simplesmente viver. Sem esperar telefonema, sem checar o celular de madrugada, sem sonhar com reconciliação. Se um dia Gustavo quisesse voltar, a porta estaria aberta. Mas eu não ia mais ficar parada esperando ele decidir que eu valia alguma coisa. 3 anos depois do bloqueio, aconteceu algo que me marcou para sempre. Era um sábado de tarde e eu estava no shopping com Dona Teresa. Tínhamos ido almoçar e depois caminhar um pouco, olhar vitrines, fazer as coisas que senhoras da nossa idade fazem quando querem se distrair. Estávamos passando em frente a uma loja de brinquedos quando meu coração parou. Ali, a uns 20 metros de distância, estavam Gustavo e Renata. E entre eles, segurando a mão do pai, uma menina de uns 5 anos. Cabelo castanho ondulado, vestidinho rosa, sapatilha branca.
Minha neta. Minha Júlia. Parei no meio do corredor como se tivesse levado um choque. Dona Teresa percebeu que algo estava errado e perguntou o que foi. Eu só conseguia apontar. Ficamos ali, paradas, observando de longe. Júlia estava escolhendo alguma coisa na prateleira, fazendo aquele biquinho que as crianças fazem quando querem convencer os pais. Gustavo riu de algo que ela disse e fez carinho na cabeça dela. Renata estava do lado, olhando o celular, impaciente como sempre. Era uma cena comum. Uma família normal fazendo compras no sábado. Mas para mim, era como assistir a um filme da minha própria vida, do qual eu tinha sido cortada. Eu queria tanto ir até lá, me abaixar, olhar nos olhos de Júlia e dizer: Oi, meu amor, eu sou sua avó de verdade. Eu te amo desde antes de você nascer, sabia? Eu fiz roupinhas para você, rezei por você, chorei de saudade de você. Você não me conhece, mas eu te conheço. Você é meu sangue, minha continuação. Mas eu sabia que não podia. Sabia que se me aproximasse, Gustavo ia fazer uma cena, Renata ia me humilhar na frente de todo mundo e Júlia ia ficar assustada sem entender nada. Eu seria a velha maluca que apareceu do nada, perturbando uma família feliz. Então fiquei ali, parada, olhando minha neta de longe, como se ela fosse uma estrela que eu podia ver, mas nunca tocar. Em determinado momento, Júlia olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram por talvez 2 segundos. 2 segundos que duraram uma eternidade. Ela franziu a testa levemente, como se estivesse tentando reconhecer algo familiar naquela senhora desconhecida. Mas não reconheceu. Por que reconheceria? Para ela, eu era só uma velha qualquer no meio do shopping. Uma estranha entre milhares de estranhos. Ela voltou a atenção para os brinquedos, puxou a mão do pai e apontou para alguma coisa na prateleira. A vida seguiu. A minha ficou congelada naquele momento. Dona Teresa me puxou pelo braço. Vem, Marlene, vamos embora daqui. Fomos embora em silêncio. No carro, eu não conseguia falar. As lágrimas desciam sozinhas, sem soluço, sem barulho. Só desciam. Dona Teresa segurou minha mão o caminho inteiro e não disse nada. Não precisava. Ela entendia. Cheguei em casa naquele dia sentindo um vazio que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. Achei que já tinha chorado todas as lágrimas possíveis por aquela situação. Mas a vida sempre encontra um jeito de mostrar que ainda tem mais dor guardada pra gente. Os meses seguintes foram de altos e baixos. Tinha dias que eu acordava forte, pronta para viver minha vida nova. Tinha dias que acordava querendo sumir do mundo, mas eu continuava, porque era isso que me restava. Continuar. 5 anos se passaram desde o bloqueio. 5 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um encontro. 5 anos em que Júlia cresceu sem saber que tinha uma avó que a amava desesperadamente. 5 anos em que eu aprendi a viver de um jeito que nunca imaginei. Sozinha, mas não solitária. Machucada, mas não derrotada. E durante todo esse tempo, eu continuei fazendo uma coisa que sempre fiz, desde que Joaquim era vivo. Jogar na loteria. Os mesmos números de sempre. 08, 12, 21, 24, 39, 47. A data de nascimento do Gustavo. O dia do meu casamento. O número da casa onde criei meu filho. Números que contavam a história de uma família que já não existia mais. Era mais hábito do que esperança. Todo sábado, passava na lotérica do seu Antônio, fazia minha aposta, guardava o bilhete na bolsa e esquecia. Nunca ganhei mais do que quadra na vida. Nem esperava ganhar. Até aquela quarta-feira de 3 meses atrás. Eu estava em casa, assistindo novela, quando lembrei de conferir o resultado do sorteio. Peguei o celular, abri o aplicativo da loteria, digitei os números do meu jogo. O que apareceu na tela me fez soltar o celular no chão. 6 acertos. Os 6 números. 47 milhões de reais. Fiquei olhando para a tela por tanto tempo que a imagem começou a embaçar. Conferi de novo. Conferi mais uma vez. Liguei para a lotérica do seu Antônio com a voz tremendo. Ele confirmou. Eu tinha ganhado na Mega Sena. Sentei no sofá devagar, as pernas bambas, o coração disparado. 47 milhões de reais. Uma quantia que eu não conseguia nem imaginar direito. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira, do que eu ganharia se costurasse por mais 100 anos.
E a primeira coisa que passou pela minha cabeça, antes da alegria, antes do choque, antes de qualquer coisa, foi uma pergunta que eu não conseguia tirar da mente. Se eu tivesse ganhado isso há 5 anos, será que meu filho teria me bloqueado? Será que eu só valia alguma coisa se tivesse dinheiro? Será que todo o amor, todo o sacrifício, todas as noites em claro, todas as lágrimas engolidas, só teriam significado se viessem acompanhados de uma conta bancária gorda? Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, eu tomei uma decisão. O dinheiro tinha chegado, sim, mas ele não ia me transformar em alguém que eu não era. E, principalmente, ele não ia servir de moeda para comprar de volta o amor de quem me descartou. O que eu não imaginava era que, em poucos meses, essa decisão seria colocada à prova da forma mais cruel possível. Na manhã seguinte ao sorteio, eu ainda não tinha contado para ninguém. Fiquei sentada na cozinha tomando café, olhando para o bilhete em cima da mesa, tentando processar o que tinha acontecido. 47 milhões de reais. Era surreal demais para parecer verdade. A primeira pessoa que eu liguei foi minha irmã Aparecida. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz animada de sempre. E aí, Marlene, tudo bem? Ligando cedo assim, aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Cida, você tá sentada? Tô deitada ainda, por quê? Então senta. Eu ganhei na Mega Sena. O silêncio do outro lado durou uns 10 segundos. Depois veio um grito tão alto que eu tive que afastar o celular do ouvido. Como assim você ganhou na Mega Sena? Marlene, você tá brincando comigo? Não estava. E quando ela finalmente acreditou, chorou comigo por telefone durante meia hora. Cida sempre foi minha rocha, minha confidente. A pessoa que me conhece desde que eu era uma menina descalça, correndo pelos cafezais de Ribeirão Preto. Se tinha alguém no mundo em quem eu podia confiar com aquele segredo, era ela. Marlene, escuta, ela disse, depois que as duas pararam de chorar. Você não pode contar isso para ninguém. Pelo menos não agora. Você sabe o que acontece quando o pobre ganha dinheiro, né? Aparece parente de todo lado, amigo que você nem lembrava que existia, gente querendo dar golpe. Vai com calma. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Na semana seguinte, procurei um advogado. Dona Teresa me indicou o Dr. Fábio, um senhor sério, de cabelo grisalho e óculos de armação grossa, que tinha escritório no centro da cidade. Ele me recebeu com respeito, ouviu minha história e foi extremamente profissional em me orientar sobre os próximos passos. Dona Marlene, ele disse ajeitando os óculos, a senhora precisa entender que esse dinheiro muda tudo. Muda a forma como as pessoas vão olhar para a senhora, muda as relações, muda até a segurança. Vamos fazer tudo com calma, com discrição e com proteção legal. Resgatei o prêmio de forma sigilosa. Paguei os impostos, abri contas em bancos diferentes, fiz investimentos seguros, seguindo orientação de especialistas. Dr. Fábio me ajudou a estruturar tudo de um jeito que meu dinheiro rendesse sem eu precisar me preocupar. Mas eu não queria só guardar. Queria fazer algo de útil com aquela fortuna que tinha caído no meu colo. Foi então que nasceu o projeto Mãos que Criam. A ideia veio numa tarde de conversa com Dona Teresa, quando eu disse que me sentia estranha tendo tanto dinheiro enquanto tanta gente passava necessidade. Ela me olhou com aquele jeito sábio dela e disse: então faz alguma coisa com isso, Marlene. Você sabe costurar melhor que qualquer um. Por que não ensina outras mulheres? Mulheres que estão na mesma situação que você estava, precisando trabalhar para sustentar a família? Aquela ideia acendeu algo dentro de mim. Em 3 meses, com a ajuda de Dr. Fábio e de uma assistente social que ele conhecia, montamos um projeto social para ensinar costura e bordado a mulheres em situação de vulnerabilidade. Alugamos um espaço, compramos máquinas, contratamos instrutoras. Tudo no meu nome, tudo com meu dinheiro, mas sem alarde, sem ostentação. O projeto começou pequeno, com 10 alunas. Hoje, 2 anos depois, já formamos mais de 80 mulheres. Algumas conseguiram emprego em confecções, outras abriram o próprio negócio em casa, outras viraram instrutoras do próprio projeto. Quando eu vejo essas mulheres se descobrindo capazes, criando independência, sustentando suas famílias com o trabalho das próprias mãos, eu me emociono, porque eu sei o que é isso. Eu vivi isso a vida inteira. Comprei um apartamento grande num bairro bom de São Paulo, mas não me mudei para lá.
deixei alugado, gerando renda. Continuei morando na minha casinha de sempre. A mesma casa onde criei Gustavo, onde vivi com Joaquim, onde construí minha história. Não era por avareza. Era porque aquela casa era eu. Minhas memórias, minhas raízes, minha identidade. Minha rotina quase não mudou. Continuei frequentando o grupo da terceira idade. Continuei viajando com as amigas. Continuei costurando por prazer. O dinheiro me deu segurança, mas não deixei ele me transformar em outra pessoa. Eu era Marlene antes dos milhões e continuaria sendo Marlene depois. Mas como minha irmã tinha alertado, segredo grande assim não fica guardado para sempre. Não sei exatamente como a notícia vazou. Talvez alguém do banco tenha comentado com alguém. Talvez algum vizinho tenha percebido movimentação diferente e somado 2 mais 2. Talvez tenha sido só o destino, que parece ter prazer em complicar as coisas quando a gente menos espera. O fato é que, há 2 semanas, comecei a receber ligações estranhas. Números desconhecidos, gente se apresentando como assessor financeiro ou consultor de investimentos, oferecendo serviços que eu não tinha pedido. Depois vieram as mensagens no WhatsApp de pessoas que eu não via há anos, perguntando como eu estava, dizendo que tinham ouvido umas coisas e queriam saber se era verdade. Ignorei todas, mas no fundo eu sabia que era questão de tempo até a notícia chegar em quem eu mais temia que chegasse. Na quinta-feira passada, meu telefone tocou às 7 da noite. Um número que eu não conhecia, de São Paulo mesmo. Atendi sem desconfiar, achando que era mais um desses vendedores insistentes. Alô? Do outro lado, uma voz que eu não ouvia há 5 anos. Uma voz que me fez tremer das pernas à cabeça. Mãe! Mãe! É o Gustavo! Por favor, não desliga! Meu coração disparou tão forte que eu achei que ia ter um troço ali mesmo. Sentei no sofá devagar, a mão apertando o telefone com força. Como você conseguiu esse número? Ele hesitou. Eu liguei para tia Aparecida. Implorei para ela, mãe. Disse que precisava falar com você urgentemente. Ela não queria dar, mas eu insisti muito. Fiz uma nota mental de ter uma conversa séria com minha irmã depois. O que você quer, Gustavo? Mãe, Ele respirou fundo do outro lado. Eu sei que errei. Sei que fiz coisas horríveis com a senhora. Não tenho nem como pedir desculpas pelo que aconteceu. Mas eu precisava ligar. Precisava pelo menos tentar. Deixei ele falar. Não interrompi, não comentei, não dei nenhum sinal de que estava afetada. Só ouvi. Ele contou que a vida tinha ficado difícil nos últimos anos. A construtora onde trabalhava tinha fechado. Ele ficou meses desempregado. Conseguiu outro trabalho ganhando menos. Renata tinha perdido o emprego também. Estavam vivendo com um orçamento apertado, tinham tido que tirar Júlia da escola particular e colocar na pública. A gente está passando por um momento complicado, mãe. Muito complicado. E eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz. Mas eu penso na senhora todos os dias. Penso no quanto eu fui injusto, no quanto eu deixei a Renata me influenciar, no quanto eu deveria ter sido um filho melhor. Continuei em silêncio. Mãe, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Gustavo. Continua. Ele engoliu em seco. Eu queria pedir uma chance. Uma chance de recomeçar, de consertar as coisas. A Júlia pergunta da senhora às vezes, sabia? Pergunta por que não tem uma avó como as amiguinhas dela. Dói muito ouvir isso. Quando ele terminou de falar, ficamos alguns segundos em silêncio. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado, nervosa, esperando minha reação. Gustavo, eu disse, com a voz mais calma que consegui, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com sinceridade, tá? Claro, mãe. Qualquer coisa. Você está me ligando porque está arrependido de verdade? Ou porque descobriu que eu ganhei na loteria? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais eloquente que ele poderia ter dado. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos de silêncio absoluto. Mãe, não é isso. Gustavo, você me bloqueou há 5 anos. 5 anos. Você disse para eu nunca mais ligar, disse que eu era sufocante, disse que era melhor a gente não ter contato. Eu respeitei. Durante 5 anos, eu não liguei uma única vez. Não mandei mensagem no seu aniversário, não apareci no Natal, não tentei ver a Júlia escondido. Eu respeitei a sua decisão, mesmo que ela tenha me destruído por dentro.
Mãe, eu sei, Deixa eu terminar. Durante esses 5 anos, você sabia onde eu morava. O mesmo endereço de sempre. A mesma casa onde você cresceu. Você podia ter vindo a qualquer momento. Podia ter mandado uma carta, um recado, qualquer coisa. Mas não veio. Não mandou. Sumiu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Minha voz estava firme, mas meus olhos já estavam cheios de lágrimas. E agora, uma semana depois de descobrir que eu ganhei 47 milhões de reais, você resolve ligar? Cheio de saudade, cheio de arrependimento, querendo recomeçar? O que você quer que eu pense, Gustavo? Me diz, o que você quer que eu pense? Ele começou a chorar do outro lado da linha. Soluços abafados, voz embargada. Mãe, por favor, eu sou seu filho. A gente não pode ficar assim para sempre. Família é família. Família é família, Gustavo. Família era quando você me deixou esperando 5 horas num almoço de Páscoa. Família era quando você deixou a Renata me proibir de pegar minha neta no colo. Família era quando você olhava para o celular fingindo que não via sua mãe sendo humilhada. Isso era família para você? Ele não respondeu. Eu também sou mãe, Gustavo. E como mãe, eu te ensinei desde pequeno que toda ação tem consequência. Você fez uma escolha há 5 anos. Agora eu estou fazendo a minha. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Respirei fundo. Olhei pela janela, para o céu que já estava escuro. Eu não estou fazendo nada com você, filho. Você fez há 5 anos. Eu só estou devolvendo o que você me deu. Silêncio. Mãe, por favor, me escuta. Gustavo, se um dia você quiser me procurar de verdade, não pelo dinheiro, mas porque genuinamente se arrependeu do que fez, a porta vai estar aberta. Mas vai ter que ser nos meus termos, com respeito, com dignidade, não com ligação desesperada depois de descobrir que eu tenho dinheiro. Mãe, cuida bem da Júlia, ela é inocente nisso tudo. E desliguei. No minuto seguinte, com o coração batendo forte e as mãos tremendo, eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Bloqueei o número do meu filho, assim como ele tinha feito comigo há 5 anos, sem hesitação, sem remorso, não por vingança, mas por dignidade, por amor próprio, por tudo que eu tinha aprendido nesses 5 anos sobre o meu próprio valor. Fiquei sentada no sofá por muito tempo depois daquele telefonema. Chorando, sim, mas não de tristeza. Chorando de alívio, de libertação, de finalmente ter dito tudo que estava entalado na garganta há anos. Liguei para minha irmã Aparecida assim que consegui me recompor. Ela atendeu com a voz culpada de quem já sabia o que eu ia dizer. Marlene, me desculpa. Ele ligou chorando, implorando. Disse que era urgente. Eu sei que não devia ter dado seu número, mas... Tá tudo bem, Cida, eu disse. Eu sei que ele sabe ser convincente quando quer, mas não dá mais nenhuma informação minha para ele, tá? Nenhuma. Ela prometeu que não daria. E eu acreditei, porque conheço minha irmã. Ela tinha cedido num momento de fraqueza, mas não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Nos dias seguintes, descobri que Gustavo não era o único interessado na minha mudança de vida. Parentes que eu não via há décadas começaram a aparecer do nada. Um primo de 2º grau que mora em Santos mandou mensagem perguntando se eu estava bem e se precisava de companhia. Uma tia distante de Minas ligou querendo saber se era verdade que eu tinha ganhado um dinheiro e se eu podia ajudar com umas despesas médicas. Gente que nunca me procurou quando eu estava sozinha no Natal, quando eu estava chorando de saudade do meu filho, de repente estava muito preocupadíssima comigo. Ignorei todos, cada um deles, porque eu tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, a diferença entre quem te ama de verdade e quem só quer alguma coisa de você. Dona Teresa tinha razão. A gente ensina os outros como nos tratar. E naquela noite, eu finalmente tinha ensinado meu filho que eu não estava mais disponível para ser pisada. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Conhecia Gustavo bem demais para achar que ele ia aceitar um não de primeira. Ele tinha puxado a teimosia do pai, a insistência que às vezes era qualidade, mas que naquele caso ia se tornar um problema. E eu não imaginava até onde ele seria capaz de ir para tentar me convencer a mudar de ideia. Não imaginava que, em poucos dias, ele usaria a única arma que ainda podia me atingir. A única pessoa no mundo capaz de fazer meu coração amolecer, mesmo depois de tudo.
Minha neta. Minha Júlia. Gustavo apareceu na minha casa 3 dias depois do telefonema. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a campainha tocar. Não esperava a visita, então fui até a porta devagar, secando as mãos no pano de prato. Quando olhei pelo olho mágico, meu coração parou. Era ele, meu filho, parado na minha varanda, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão como fazia quando era criança e sabia que tinha feito algo errado. Não abri. Fiquei ali, do outro lado da porta, em silêncio. Ele tocou a campainha de novo. Esperou. Tocou mais uma vez. Mãe! Mãe! Eu sei que a senhora está aí. Vi a luz acesa. Por favor, abre a porta. Só 5 minutos. É tudo o que eu peço. Não respondi. Não me movi. Ele ficou ali por quase 1 hora, tocando a campainha de vez em quando, chamando por mim, pedindo para eu abrir. Em determinado momento, começou a chorar. Eu ouvia os soluços dele através da madeira, e cada um deles era como uma agulha no meu peito. Mas eu não abri, porque eu sabia que se abrisse, se olhasse nos olhos dele, meu coração de mãe ia amolecer. E eu não podia mais permitir que o amor que eu sentia fosse usado contra mim. Quando finalmente foi embora, encontrei um envelope branco por baixo da porta. Dentro, 3 páginas escritas à mão. A letra de Gustavo. A mesma letra que eu tinha ensinado ele a fazer quando era pequeno, curvando as vogais do jeito certo, caprichando nas maiúsculas. Li a carta inteira sentada no sofá, com as mãos tremendo. Ele pedia desculpas. Dizia que tinha sido um covarde, que tinha deixado Renata controlar a situação, que nunca deveria ter me tratado daquela forma. Escreveu sobre os anos de arrependimento, sobre as noites em que pensava em mim, sobre a culpa que carregava. Em 3 páginas, ele tentou resumir tudo o que deveria ter dito nos últimos 5 anos. Mas em nenhum momento da carta ele mencionou as roupinhas de crochê que eu tinha feito com tanto amor e que foram jogadas de lado. Não mencionou os domingos que eu passei sozinha esperando uma visita que nunca veio. Não mencionou o almoço de Páscoa que esfriou na mesa enquanto eu olhava para o relógio. Não mencionou o dia em que minha própria neta olhou para mim num shopping e não me reconheceu. Algumas dores, por mais que a gente queira, não cabem em 3 páginas de desculpas. Guardei a carta numa gaveta e segui minha vida. Nos dias seguintes, o cerco apertou. Renata começou a mandar mensagens pelo WhatsApp de uma conhecida em comum, uma vizinha antiga que eu nem sabia que ainda tinha contato com ela. Mensagens longas, cheias de palavras bonitas, dizendo que ela também estava arrependida, que nunca quis me afastar, que tudo tinha sido um mal-entendido. Mal-entendido. Como se anos de humilhação pudessem ser resumidos a um mal-entendido. Bloqueei o número da vizinha também. Parentes continuavam aparecendo. Um tio que eu não via há 15 anos ligou querendo dar um conselho. Uma prima distante mandou carta pelo correio falando sobre perdão e família unida. Gente que nunca se importou comigo, de repente estava muito preocupada com o meu bem-estar emocional. Ignorei todos, cada um deles. Dona Teresa me visitava quase todos os dias naquela época. Ela percebia que eu estava mais quieta, mais introspectiva. Numa tarde de quinta-feira, sentadas na minha varanda tomando café, ela me perguntou como eu estava me sentindo. Cansada, Teresa. Cansada de ser testada. Cansada de ter que provar que mereço respeito. Ela segurou minha mão e disse: Marlene, você não precisa provar nada para ninguém. Você já provou a vida inteira. Agora é hora de descansar, de viver, de ser feliz sem precisar da permissão de quem te machucou. Aquelas palavras ficaram comigo. Eram simples, mas carregavam uma verdade que eu ainda estava aprendendo a aceitar. 1 semana depois do telefonema, num sábado de manhã, a campainha tocou de novo. Dessa vez, quando olhei pelo olho mágico, não vi só Gustavo. Vi ele, Renata ao lado, e entre os dois, segurando a mão do pai, uma menina de cabelo castanho ondulado e olhos grandes. Minha Júlia. O coração disparou tão forte que eu precisei me apoiar na parede. 7 anos. Minha neta tinha 7 anos e eu mal a conhecia. A última vez que a tinha visto de perto foi naquele dia no shopping, há 2 anos, quando nossos olhos se cruzaram por 2 segundos e ela não me reconheceu. Fiquei parada atrás da porta, sem conseguir me mover.
Do outro lado, ouvi Renata dizer baixinho para Júlia: Vai, filha, chama a vovó, fala que você quer conhecer ela. A voz fininha de Júlia atravessou a madeira. Vovó, tá aí? O papai disse que você ia gostar de me ver. Fechei os olhos. Respirei fundo. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Eles estavam usando minha neta. A criança que eu mais amava no mundo, que eu sonhava em abraçar há anos, estava sendo usada como ferramenta para me fazer ceder. Tinham ensaiado aquela cena, tinham trazido ela de propósito, sabendo que a presença de Júlia era a única coisa capaz de me fazer abrir aquela porta. E estavam certos, porque eu abri. Quando a porta se abriu, Júlia me olhou com curiosidade. Ela era ainda mais linda de perto do que eu lembrava. Tinha o nariz do pai, os olhos da mãe, mas o sorriso era igualzinho ao do meu Joaquim. Igualzinho. Oi, ela disse, meio tímida. Você é a vovó Marlene? Me abaixei devagar, ficando na altura dos olhos dela. De perto, eu podia ver cada sardinha no nariz dela, cada cílio comprido, cada detalhe daquele rostinho que eu tinha sonhado em conhecer por tantos anos. Sou sim, meu amor, sou sua vovó. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, de criança que ainda não entende as maldades do mundo. A mamãe disse que você tem uma casa muito grande agora, é verdade? Olhei para Renata por cima da cabeça de Júlia. Ela desviou o olhar, constrangida. Gustavo estava parado atrás, com aquela cara de quem sabe que está fazendo algo errado, mas decidiu fazer assim mesmo. Voltei a olhar para minha neta, para aqueles olhos inocentes que não tinham culpa de nada. Meu amor, a vovó mora nessa casinha aqui mesmo, a mesma de sempre. Mas não importa o tamanho da casa, tá? O que importa é o tamanho do amor. Júlia franziu a testa, sem entender direito. Crianças não entendem metáforas. Elas entendem presença, carinho, tempo junto. Coisas que eu não tinha podido dar para ela por causa das escolhas dos pais. Me levantei devagar e olhei para Gustavo e Renata. Minha voz saiu calma, mas firme. Vocês não têm vergonha? Renata começou a gaguejar. Dona Marlene, a gente só queria que a Júlia conhecesse. Durante 7 anos, essa menina não soube que eu existia direito. Vocês fizeram questão de me apagar da vida dela. E agora, porque acham que eu tenho dinheiro, trazem ela aqui para me sensibilizar? Usam uma criança de 7 anos como moeda de troca? Gustavo tentou intervir. Mãe, não é isso. A gente só quer... Eu sei o que vocês querem, Gustavo, e não vão conseguir assim. Olhei para Júlia de novo. Ela estava confusa, olhando do pai para a mãe sem entender o que estava acontecendo. Meu coração se apertou. Aquela menina era inocente. Não tinha culpa das escolhas dos adultos ao redor dela. Me abaixei mais uma vez e segurei as mãozinhas dela entre as minhas. Eram tão pequenas, tão macias, tão parecidas com as mãos do Gustavo quando ele era bebê. Júlia, meu amor, escuta a vovó. Eu te amo muito, tá? Te amo desde antes de você nascer. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu fiz roupinhas lindas para você. Vestidinhos, sapatinhos, mantinhas, tudo com muito carinho. Você não chegou a usar, mas eu guardei todas. Guardei porque cada pontinho que eu dei era um pedacinho do meu amor por você. Os olhos de Júlia se arregalaram. Você fez roupinha para mim? Fiz, meu amor, muitas. E um dia, quando você for grande, se você quiser me conhecer de verdade, eu vou estar aqui. Vou te mostrar cada uma delas. Vou te contar histórias sobre seu bisavô Joaquim, que tinha o mesmo sorriso que você. Vou te ensinar a fazer bolo de laranja, que era o preferido do seu pai quando ele era pequeno. Senti as lágrimas descendo de novo, mas não me importei. Mas hoje, meu amor, a vovó não pode deixar vocês entrarem. Não assim, não desse jeito. Júlia não entendeu. É claro que não entendeu. Ela só tinha 7 anos. Mas um dia, quando fosse mais velha, quando perguntasse sobre a avó que ela quase não conheceu, talvez alguém contasse a história. E talvez ela entendesse. Me levantei e olhei para Gustavo uma última vez. Se um dia você quiser me procurar de verdade, não pelo dinheiro, não usando sua filha como desculpa, mas porque genuinamente quer consertar as coisas, eu vou estar aqui. Mas vai ter que ser com respeito, com dignidade, com o reconhecimento de que eu sou sua mãe, não um caixa eletrônico que você acessa quando precisa.
Ele abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Cuida bem dessa menina, Gustavo. Ela merece pais melhores do que vocês estão sendo. E fechei a porta. Do outro lado, ouvi Renata bufar de raiva, Gustavo resmungar alguma coisa e os passos dele se afastando. E entre os sons dos adultos, ouvi a voz fininha de Júlia perguntando: por que a vovó não deixou a gente entrar, pai? Não ouvi a resposta dele. Não queria ouvir. Fiquei encostada na porta por muito tempo, chorando em silêncio. Não de tristeza, não de raiva, chorando de algo que eu não sabia nomear. Talvez alívio, talvez luto, talvez libertação. Hoje, uma semana depois daquele dia, estou sentada na minha sala, olhando pela janela para o céu que começa a escurecer. O dinheiro continua no banco, rendendo, fazendo o bem através do projeto. Minhas amigas continuam me visitando. Dona Teresa passou aqui ontem com bolo de fubá. A vida continua. Gustavo não voltou a aparecer. Talvez tenha finalmente entendido. Talvez esteja planejando outra estratégia. Não sei, e sinceramente, não me importa mais. O que me importa é que pela primeira vez em muitos anos, eu me olho no espelho e gosto do que vejo. Vejo uma mulher que aprendeu a dizer não, que aprendeu a se valorizar, que entendeu que amor não se implora, não se compra, não se negocia. Minha neta Júlia um dia vai crescer, vai fazer perguntas, vai querer saber quem foi a avó que ela quase não conheceu. E quando esse dia chegar, eu vou estar aqui. Vou contar minha versão. Vou mostrar para ela as roupinhas de crochê que guardei todos esses anos, cada peça com meu amor costurado nos pontos. Vou dizer para ela que amor de verdade existe, mas que respeito vem primeiro. Sempre. Aos 67 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, que a dor pode se transformar em força, que os silêncios mais poderosos são aqueles que a gente escolhe fazer. Aquele bloqueio que meu filho me deu há 5 anos não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma vida nova. Uma vida que finalmente pertence a mim. E o bloqueio que eu dei nele não foi vingança. Foi amor próprio. Foi a escolha de parar de mendigar afeto de quem nunca soube me valorizar. Porque no final, a herança mais valiosa que a gente pode deixar para si mesma não é dinheiro. Não é casa. Não é joia. É dignidade. E essa, minha filha, ninguém pode tirar de mim. Às vezes, de noite, antes de dormir, eu ainda penso na Júlia. Penso no sorriso dela, nas mãozinhas pequenas que segurei por alguns segundos, na voz fininha perguntando se eu era a vovó dela. E dói. Dói muito. Provavelmente vai doer para sempre. Mas eu aprendi que algumas dores a gente carrega junto. Não porque quer, mas porque faz parte de quem a gente é. E carregar essa dor com dignidade é melhor do que viver sem ela, mas de joelhos. Minha mãe tinha razão, lá no interior de Ribeirão Preto, quando me disse que a gente não se ajoelha para ninguém. Demorei 67 anos para entender de verdade o que ela quis dizer, mas agora eu entendo, e vivo de pé. Ah, sim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.